Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Iris Kudek e hoje eu vim trazer aqui mais uma história de cocriação ou milagre, chame como quiser, e mais uma história daquelas que parece ficção, mas é história da minha vida real. Eu estava em, na Alemanha, né, que eu fui visitar, fazer um passeio, fui visitar um amigo, entre tantas outras viagens, né, que eu venho trazendo aqui nas histórias que eu tô contando. E eu não sei, em algum momento que eu estava lá, eu tinha um amigo, um outro amigo, que eu tenho vários amigos que moram no mundo inteiro, né? E desde sempre, eu sempre viajei. Então, assim, depois eu vou trazer aqui mais profundo a história, as experiências das minhas viagens, mas a verdade, assim, o quanto tempo um resuminho da minha vida, né? Quanto tempo eu passei viajando, em que condições eu viajava, né? Porque tem gente que acha que eu tinha ganhado na Mega Sena, na loteria, ou era filha de milionário e saía viajando, né? E não era bem por aí. Enfim, aí eu tava lá na Alemanha e eu, em algum momento, encanei que eu ia para Inglaterra. E aí, quando eu fui para Inglaterra, antes de ir para Inglaterra, eu ainda passei, eu fui de ônibus. Eu fui de ônibus de Berlim para Londres. E antes de eu ir direto, ao invés de eu ir direto para Londres, como eu sou brasileira, eu falei, ixi, vai que eu entro em Londres, que sempre foi muito burocrático. E então eu resolvi passar em Amsterdã antes. E essa história, na verdade, eu já tinha vivido em outro país antes de ter visitado meu amigo em Berlim. E antes de ter vivido nesse outro país, eu tinha trabalhado num navio cruzeiro, que depois eu vou trazer a história também, como que foi trabalhar num navio cruzeiro no ano de 2006, que nem tudo era literalmente mar de rosas. Não, não foi. E aí, quando eu resolvi ir de ônibus, porque eu sempre tive tempo, eu nunca tive pressa e também eu podia economizar, além de conhecer alguns outros lugares no meio do caminho. Então, quando eu comprei a passagem, eu falei, eu vou passar em Amsterdã e aí de Amsterdã eu vou para Londres. Aí, tranquilo. Depois eu venho trazer aqui também a história minha de Amsterdã, que foi bem bizarro. Foram 2, 3 dias que eu estive lá, mas foi bem comediante, uma história de comédia um pouco assim para mim mesma, né? E então, quando eu tava no ônibus, né, aí eu já tinha ido para Amsterdã, aí eu fui pegar meu ônibus em Amsterdã para ir para Berlim. Começando que eu tava viajando, eu sempre tive essa mania de, não sei, de meio levar literalmente a minha casa nas costas, né? Por quê? Porque eu nunca tive um lugar fixo, tirando a casa da minha mãe, né? E minha mãe sempre meio me deu uma empurradinha ali para fora, e eu, na verdade, numa infantilidade emocional, sempre me acabei presa ali, como achando que a casa da minha mãe era meu porto seguro, né? Então eu sempre tive muito, não sei, eu sentia como ali é meu porto seguro, posso deixar minhas coisas sempre, mas quando eu saía andando, eu carregava a vida nas costas. E aí eu tava com tipo 2, 3 malas, sei lá. Então imagina você com 2 malas gigantes, tendo que pegar um ônibus sozinha e ninguém te ajudar. Porque, nossa, eu lembro que ninguém ajudava nada. E aí, bom, enfim, entrei no ônibus e fui para Londres, mas assim, naquela época não tinha internet do jeito que tem hoje, a gente não tinha acesso a tantas coisas e eu também, eu não tinha um super smartphone, nem tinha, naquela época era meio tijolão que a gente chama, né? Chamava. E nem era tudo tão especificado, você tinha que comprar guias de viagem, se você quisesse saber um pouco mais sobre o local, você tinha que comprar mapa, estudar através
desses meios, né? E também no computador, né? A gente não tinha internet, mas não tinha smartphone, tipo Waze ou coisa e tal. Enfim, aí fui pro ônibus tal, e aí passando, né, por Amsterdã para ir para Londres, você tem que passar em várias fronteiras, mas em algum momento, aí depois eu estava em Amsterdã, né, na Holanda, aí na Holanda eu cheguei em território, você chega na França, e aí da França é aonde faz a travessia pelo Eurotúnel para ir para Londres, para Inglaterra, né, para o Reino Unido. Até aí, pô, tinha escutado falar de Reino Unido, beleza, Inglaterra e Jersey Island. Jersey Island era um lugar que eu tinha um amigo que morava lá. E aí, quando a gente estava ali no ônibus indo para o Canal da Mancha, né, para fazer a travessia, eu pensei, nossa, aquele meu amigo mora aqui. Que incrível, né? Um dia eu ainda vou vir para cá. Quem sabe, né? Ainda vou vir visitar e passear em Jersey Island. E aí, passou. Fui embora, continuei a viagem, né? Nunca imaginei. É muito legal para quem nunca teve essa oportunidade, para quem gosta de viajar. Se tiver uma oportunidade, vai viajar e pegar esse caminho do Eurotunnel, seja de trem, ou de ônibus, ou de carro. Eu recomendo de carro ou de ônibus, porque, gente, imagina só que o carro ou ônibus, ele entra num vagão de trem. Imagina um ônibus entrando num vagão de trem. Imagina o tamanho do vagão. É assim, é uma coisa que só vivenciando para entender o que eu tô falando. E aí, ele faz a travessia, aí você chega lá praticamente na rodoviária de Londres, ali no centro de Londres. E aí, beleza. Passou um tempo, eu tava na casa de outro amigo lá em Londres, né, que me deu um apoio, porque eu cheguei assim, com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, com uma merreca de dinheiro, achando que ia arrumar trabalho super fácil. Foi bem difícil arrumar trabalho. Em Londres é uma coisa assim, meio. Tem mais dificuldade de você conseguir esses trabalhos informais, né? Porque a gente não tem permissão para trabalhar. Lembrando que isso foi em 2000, se eu não me engano, foi em 2007. Aí eu já estava lá um tempo, eu já tinha conseguido alguns trabalhinhos que eu fazia uns bicos de garçonete, uma coisa e tal. E aí a gente na época tinha que ir em cyber ou encontrar alguém que tinha computador com internet, né, com Wi-Fi, para poder se comunicar. Então a gente se falava por Skype, por e-mail, assim eram os meios de comunicação na época, que já eram super moderno. Porque eu sou do tempo que eu comecei a viajar na época que a gente tinha que mandar carta pelo correio, né? E também depois eu vou trazer aqui outras histórias de mais viagens, quando eu morei na Austrália. Então imagina mandar uma carta da Austrália para o Brasil, quantos meses demorava para chegar a carta, né? Tanto que tem uma história aí que eu cheguei, mandei uma carta para uma pessoa, eu lembro que eu cheguei, quando eu retornei, a carta chegou tipo um mês depois. Mas retornando aí para Londres, aí eu tô lá, eu já estava fazendo uns bicos aqui, outro ali, e sempre em contato com esse meu amigo que era brasileiro e morava em Jersey Island. E aí ele vira para mim e fala assim: você não quer vir para Jersey aqui passar uma semana? E eu falei: nossa, passar uma semana em Jersey? Não tô acreditando, né? Eu falei: quer saber? Eu vou. Por quê? Porque para Jersey Island não precisava passar em imigração, então não tinha problema de falar, meu Deus, depois eu de repente não vou conseguir voltar para Inglaterra, né? E aí eu fui. Aí cheguei lá, fiquei lá na casa dele e tal, ele trabalhava, e aí ele me mostrou alguns lugares, a gente já tinha ido passear em algumas praias, e teve um dia que ele foi trabalhar, e ele falou assim, olha, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro. Aí eu falei pra ele, então faz o seguinte, me deixa lá naquela praia,
que eu não vou lembrar o nome agora, porque na verdade o nome é meio francês e meu francês é tipo péssimo. Eu sou zero no francês. Então eu falei para ele, me deixa nessa praia, que era uma praia super pequenininha, que eu lembro que era alguma coisa de beauty, que na verdade não é beauty, né? É em francês, que é da beleza do não sei o que lá. Depois eu vou fazer uma pesquisa aqui, eu escrevo aí na descrição do vídeo aí o nome da praia. Aí eu tava lá, eu tinha praticamente nem um ano antes, mais ou menos, eu tinha saído de um trabalho no navio, né? Eu sempre fui muito conectada com o mar, com as águas, né? Eu falo, além de ser canceriana, que já é um signo de água, eu sou super conectada com cachoeira. Provavelmente aí na minha linhagem da Umbanda aí de orixás, provavelmente eu sou guiada aí por Iemanjá e Oxum, né? E aí, bom, fui lá para Jersey, cheguei na praia, ele me deixou e foi embora. E assim, era um lugar que não é assim, você tá ali, pega, passa um ônibus ou passa um monte de carro, você pode pegar carona ou vai ter um ônibus, uma lotação, sei lá, alguém que vai te levar de volta para a cidade, né? Eu tava um pouquinho distante do centro. E aí, essa praia eu lembro que tinha muita pedra, muita mesmo, vocês não têm noção. Eram pedras até que razoavelmente assim grande. Não pedras, né, mas falando para você caminhar, né? E aí, cheguei nesse lugar, era muito pequenininha essa praia. Tinha exatamente 4 pessoas. Eu tô aqui pensando se eram 4 ou 6, mas se eu não me engano eram 4 mesmo. E era um casal, que eu lembro, e 2 senhores que estavam sentados, tipo, esses dois, eles estavam meio afastados, tipo, um para um lado e o outro para o outro, mas a praia, pensa uma praia bem pequenininha. E aí, fui lá, tomei meu sol, não era super verão, mas para mim tava bom. E aí, em algum momento, eu tava lá me tomando um banho de mar ali, perto de umas pedras grandes mesmo, né? E eu olhei ali pro céu. Eu sempre falo com o divino, né? Eu e Deus, assim, passei bom tempo, eu falo sozinha, mas sozinha nunca em solidão, né? Sempre com meu grande parceiro, o divino, o Criador. E eu falo com ele. E eu falo, Deus, e tá, assim como quando eu tava ali viajando, em algum momento eu olhei ali e lembrei que meu amigo mora em Jersey e tinha o Canal da Mancha, né? Quando eu tava passando ali no Eurotunnel, falei, nossa, né, meu Deus, quem sabe um dia eu não venho aí pra Jersey. Eu lembrei também que esse meu amigo morava lá, falei, nossa, um dia, quem sabe, não vou visitar ele. E aí eu já estava lá. Aí, quando eu tava lá me banhando no mar, eu olhei pro céu e falei, Deus, bem que podia aparecer aqui agora um barco assim, do além, e falar, vamos aí que eu vou te dar uma volta na ilha, em Jersey Island. De repente, gente, eu olho pro lado, tinha um barquinho, esses barquinhos a motor, sabe? Com motorzinho só, não era grande, mas também não era minúsculo, não era uma canoa, era um barquinho com motor. Quando eu olho, o barco estava encalhado. E ali, primeiro de tudo, não era uma praia para vir barco. E de repente tinha um barco encalhado. Como eu já tinha essa experiência de navio, e para trabalhar no navio a gente faz vários cursos de salvatagem, e meio ali se aprende a ser um pouco marinheiro, tal. Eu falei, quer saber? Vou lá ver o que está acontecendo. Por quê? Porque os dois outros, que na verdade eram senhores, eram 2 senhores que estavam na praia, sentados de um lado. Senhores, hoje em dia, com a minha idade, eu nem vou dizer que eles eram senhores, né? Porque de repente eles eram uma pessoa mais velha, vamos dizer. E no outro era um casal, né? Jovem. E aí eu vi que os senhores levantaram para ir lá falar com
com o cara, né? Com o dono do barco. E aí eu virei e falei assim, tipo, me deu um insight, me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, é oportunidade. Como assim, né? Eu pedi para Deus um barco, de repente tem um barco. Essa é a oportunidade. E fui lá ver o que estava acontecendo. Quando eu tava lá, e aí eu e esses dois senhores, né, esses dois homens, a gente começou a ajudar o dono do barco a desencalhar o barco. Então aquela coisa, né, empurra para frente, empurra para trás, empurra, empurra ali, e não era tão pequenininho, tá? Aí a gente conseguiu dar aquela desencalhadinha primeira e o barco começou a flutuar. Quando ele começou a flutuar, eu olhei pro barco, olhei pro cara, olhei pro céu, falei, meu Deus, essa é a oportunidade que eu pedi. Virei pro cara na hora e falei, excuse me, could you give me a ride? Ou seja, com licença, você poderia me dar uma carona? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, of course, pode vir. E aí eu não pensei, eu simplesmente catei tava com um pouquinho, né? Tava com uma mudinha de roupa, porque eu tava de biquíni na hora, e aí essa pequena mudinha de roupa num saquinho plástico, eu lembro que eu peguei o saco, puf, joguei dentro do barco e simplesmente subi no barco e fui embora. Eu dei uma pausadinha rápida aqui, não sei se vocês perceberam, mas aqui tava um barulho, aí continuando. Aí eu entrei no barco e assim, é o que eu costumo falar, né? Essa coisa, quando você tá conectado com o divino, algo te move para você ter aquela atitude, você não pensa muito, você vai lá e faz, simplesmente. Mas, se você começar a pensar muito nas consequências, você começa a se auto-sabotar. E eu não pensei, simplesmente entrei no barco e fui. Enfim, eu tenho até vídeo disso, que eu lembro que eu fiz com a máquina fotográfica. A máquina fotográfica aquelas máquinas digitais, né? Máquina fotográfica digital. Eu tenho esse videozinho até hoje. Depois vou tentar achar o vídeo e colocar aqui no canal. Aí, bom, entrei no barco, fomos dar uma volta na ilha. E eu olhava assim, e além de dar uma volta na ilha, o cara, né, que eu no meu vídeo eu falo, esse aqui é meu piloto. Eu lembro que o nome dele era Chris. This is my driver, Chris, the pilot, like, sei lá, o marinheiro do barco, o que eu falo. E aí, ele começou a me contar a história da ilha, foi incrível isso. E começou a me levar, assim, chegar, não foi, pegou o barco, só, tá, ok, vamos lá, vou te levar embora. Não, ele começou a me mostrar os pontos. Porque assim, quando você tá em barco, não sei se você já viajou de barco ou de navio, essa percepção de olhar a terra pelo oceano é muito legal. É outra perspectiva, né? É uma perspectiva que a gente não imagina no dia a dia, porque a gente está numa vida terrestre, né? E quem está nessa vida marítima, quando você chega numa cidade, chega num país, você está chegando por água, você não está chegando pelo céu, você não está chegando pela terra, a perspectiva é completamente outra. Então, assim, ele foi me mostrando, me contando a história de Jersey Island, eu descobri um monte de coisas que eu nunca imaginei de Jersey, e eu tinha que passar esse meu tempo, né, o dia todo, porque o meu amigo, afinal, estava trabalhando. A sorte que meu amigo sabe o quanto aventureira eu sempre fui, né, e o cara na volta, bom, ele tinha que me deixar de volta na cidade, né? Porque afinal eu tinha pedido uma carona e a carona era para voltar para o centro da cidade para eu poder ir para casa, para poder voltar para casa, porque eu não tinha noção, não tinha nem pensado como que eu poderia voltar daquela praia para casa. E eu falei pro meu amigo, olha, me deixa aqui, que a volta eu me viro. E como ele provavelmente confiava bem nisso, porque ele sabe o quanto corajosa e aventureira eu sempre fui, né? Que hoje eu dou esse valor, porque eu nunca tinha me sentido uma mulher de coragem
E hoje eu vejo quanta coragem, sim, eu sempre tive na minha vida, mesmo que inconsciente, para fazer tudo que eu já fiz nessa vida. E aí ele me deixou, né, no pier, lá na marinha, na marina, né, na marina onde param os barquinhos, que era a marina dele, e eu desci. Só que, gente, quando eu desci, eu tava toda molhada, eu tava praticamente com uma canga amarrada, tipo saia, sabe, assim, tipo meio vestido, e eu tava no meio da cidade, assim, no meio do centro de Jersey, e o pessoal é meio britânico, aquela coisa meio britânica francesa, imagina. Quem que é essa louca, né? Chegando de canga no meio da rua. E aí eu também lembro que quando eu tava lá na praia e joguei meu saquinho com a minha muda, né? Por isso que minha roupa tava molhada. Porque quando eu cheguei na praia, no barco para ajudar a desencalhar, e o cara falou assim: não, pode subir. Eu joguei empolgada meu saquinho da minha muda de roupa. E quando eu entrei no barco, estava cheio de água lá dentro. Ou seja, a minha muda, meu saquinho estava boiando e molhou minha roupa. Então, quando a gente chegou no pier, que ele me deixou lá na marina, eu falei, meu Deus, como que eu vou me trocar desse jeito agora, com a minha roupa toda molhada? Aí eu lembro que eu estendi a roupa num banquinho ali que tinha num banco para tomar um sol, para dar o mínimo, no mínimo de uma secadinha, né, para eu poder conseguir me vestir um pouco, porque depois eu lembro que eu fui visitar alguns museus, fui passear na cidade. Mas é aquilo que eu sempre falo, as oportunidades, assim, a gente pede, né, nossa mente cria, a gente cocria, ou pode chamar de milagre, né, porque é uma coisa que acontece, pá, de repente, num estalo, e eu acredito, assim, tem dois nomes, né? Um eu chamo de cocriação, porque a nossa própria mente criou aquilo que a gente desejou. Só que a gente só consegue cocriar a partir que você está alinhado nessa. A sua mente com o seu emocional. Sabe aquelas horas, aqueles momentos na vida que você tem. É uma coisa que vem dentro de você. Você praticamente tem uma certeza absoluta daquilo. E você pede com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta conexão, que aí, né, para o pessoal da mecânica quântica, física quântica, ia falar, e você colapsa a onda, né? Dá aquele encaixe ali que fala, pum, agora vai acontecer, a mágica acontece, né? O tal do Shazam, sabe? Ele acontece. E assim como eu já trouxe, né, em alguns vídeos aí a história do profeta Elias, né, o profeta Elial, e agora eu vou começar a trazer outras histórias, que eu tenho uma bem famosa aí, que o pessoal que me conhece sabe, que é uma das maiores cocriações loucas que já aconteceu na minha vida, que é sobre o show do Pearl Jam, mas eu já vou trazer aí num próximo vídeo para vocês. E essa é a minha história de hoje, que essa conexão, sabe? Que é quando a gente tem uma conexão interna, porque na verdade o divino está dentro de nós. E nós somos, como dizem alguns aí, somos deusinhos, deusinhas, né? Porque não é que você, é o Deus poderoso que pode fazer tudo e, né, mover as coisas. Mas sim, quando você crê naquilo na Kabbalah, existem duas palavras muito usadas assim e importantes, né? Que eu quero até enfatizar aqui, que é emuná e kavaná. Emuná é aquela crença de fé, né? Não é só, eu acredito, ou eu tenho fé. Não, é aquilo quando você crê. É o tal do crer para ver. Então, isso é kavaná. Desculpa, é a emuná, tá? Que é essa fé com crença, mas uma crença divina mesmo, que você crê com tanta potência que você acaba criando aquilo, que é o tal do crer para ver, né? Não ver para crer. Você crê e você vai ver. E a Kavaná, o que é? A intenção. Quando você bota intenção na sua crença, quando você crê com intenção naquilo, se você fizer uma refletida aí sobre sua vida
em coisas que já aconteceram, você pode perceber, porque isso é uma coisa emocional e, ao mesmo tempo, assim, é um algo quase inexplicável, que é essa junção dessa crença com a intenção. E é inacreditável quando a gente tem essa crença com essa intenção tão latente, sabe? Tão profunda, que quando você olha, a coisa acontece. E normalmente você só tem a percepção desse link, né? Dessa conexão feita, colapsada, quando a coisa acontece. Porque o que a gente aprende também em mecânica quântica, mas isso tudo eu só vim aprender depois de já ter cocriado muita coisa, já ter acontecido muitos milagres na minha vida, né? De um tempo pra cá, assim, já faz mais de 10 anos que eu estudo esses assuntos, mas assim, quando você faz isso intencionalmente, tem que aprender uma coisa que a gente chama do efeito Zenão na física quântica, mecânica quântica. O efeito Zenão é quando você prende aquela informação. Então, assim, não adianta você desejar, intencionar e crer naquilo e não soltar. Você tem que soltar isso pro universo, porque se você não solta, ou seja, não esquece que você pediu aquilo não acontece, porque tá preso em você. Então, como que o universo vai agir se você tá segurando, entendeu? Então, por isso que tem muita coisa que a gente quer na vida e não acontece. E você quer com tanta certeza, tão profundo isso em você, e você pensa, nossa, mas por que não acontece? Porque você pensa nisso todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia, então não vai acontecer, porque você está aprendendo aquela informação. E no caso do barco, por exemplo, eu olhei para o céu e falei, Deus, nossa, poderia aparecer aqui, cair do céu, do além, um barco aqui para me levar para dar um rolê nessa ilha. Mas assim, desencanei. Eu falei isso com muita intenção, com crença, assim, né, com essa fé, mas desencanei, porque por alguns segundos talvez eu tenha pensado, vixe, deixa rolar, sabe? Puf, simplesmente só falei. Então, é isso, gente. Então, eu vou trazer mais histórias aqui para vocês, que não são poucas, não. São mais de 30 anos por aí cocriando e vendo milagres acontecerem. E também coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca imagina, né? E assim eu vou contando as histórias do processo e das aventuras que é viver, porque isso é a vida, gente, sabe? Isso é o que acontece e casos e mais casos, alguns engraçados, alguns, como que eu posso chamar, bem divinos, e nada acontece por acaso, simplesmente nada. No final da história, lá em Jersey, só pra vocês saberem, eu voltei pra casa, contei pro meu amigo, falei, meu, você não sabe o que aconteceu no meu dia de hoje. Parece mentira, mas é a vida real da minha vida. E como ele me conhece, sabe que eu sempre fui aventureira mesmo, provavelmente ele falou, não, eu sei que isso é real, né? Porque quem contando assim, por contar, de repente ia falar, nossa, essa pessoa tá viajando, como assim? Tava aqui na minha casa, larguei lá naquela praia, dei um rolê de barco, veio pra cá de barco, uma pessoa desconhecida, né? Parece história da carochinha, mas não é da carochinha. Histórias reais da minha vida. E então é isso. Eu espero que você esteja curtindo meus vídeos. Se você está curtindo, deixa um joinha e um like. Compartilha com as pessoas que gostam de ouvir sobre aventuras, viagens, cocriações, milagres. E é isso. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aperta o sininho para receber os novos vídeos, tá bom? Até mais!